Isso é um casaco da Gucci, exclamou Sofia com deleite ao olhar para o novo casaco de sua colega. Sua chefe, Maria, sorriu indulgentemente. Claro. Você sabe que minha posição me obriga a estar bem vestida. Além disso, ultimamente, as pessoas frequentemente encomendam vídeos de casamento nos cartórios, então não posso vir trabalhar com roupas modestas neste momento. Maria lançou um olhar frio para a nova faxineira. Ei, você! Qual é o seu nome? Lorena, venha aqui. Lorena, queijo velho. A camisa xadrez e os sapatos surrados não combinavam com o luxuoso salão do cartório. Escute, você foi contratada para limpar, não para perder tempo. Preguiçosa. Maria falou com Lorena de maneira muito rude. Ela não se importava com os sentimentos da garota. Aliás, Vicente estava indignado. Você poliu os espelhos ilustres até brilharem. E havia lantejoulas brilhantes onde os músicos estavam. E por causa disso, Vicente não conseguiu se concentrar e cometeu um erro na segunda parte da marcha de Mendelssohn. E essa é a música que ficará na memória dos recém-casados por anos. Claro, Lorena não sonhava com um emprego assim quando era criança. Ela tinha planos completamente diferentes, mas às vezes o destino nos surpreende. E as pessoas são forçadas a se encontrarem em um lugar onde nunca iriam voluntariamente. Lorena se formou no ensino médio com honras e planejava se tornar advogada. Suas notas nos exames eram brilhantes. Glória prometeu a ela um bom emprego no cartório após a graduação. Mas os problemas que chegam às nossas vidas inesperadamente e dramaticamente mudam tudo ao nosso redor. Lorena ficou doente. Ficar doente não é o pior. Mas quando as pessoas descobrem que estão doentes, ficam ainda mais nervosas após retornarem do hospital. Sua mãe imediatamente começou a escrever seu testamento e de repente começou a chorar, sem saber quem poderia cuidar de seu gato. Lorena percebeu que sua pessoa mais querida estava apavorada e não sabia o que fazer. Lorena teve que amadurecer muito rapidamente. Ela levava sua mãe aos médicos, a preparava para a cirurgia, a tranquilizava e mostrava exemplos de recuperações bem-sucedidas na internet. Claro, seu pai lidaria melhor com isso, mas ele não se importava com a situação de Hermon. Ele estava longe de casa o tempo todo. Lorena achava que ele já estava traindo sua mãe, mas seu pai se desculpava, dizendo que estava em viagens de negócios ou no escritório até tarde da noite. Lorena não tinha forças nem vontade de falar com ele sobre isso, mesmo que o pai estivesse traindo. O importante é que a mãe não soubesse de nada. Sua mãe já tinha problemas suficientes se descobrisse que o marido estava traindo-a. Isso a mataria em casa. Lorena era forte e severa. Ela só conseguia relaxar ao lado de seu amado pobre. Eles tinham um relacionamento sério. Eles estudaram juntos na escola e planejavam ir juntos para a capital. O rapaz até pediu Lorena em casamento. Ele deu a ela anel, flores e palavras bonitas sobre o futuro deles juntos. Lorena aceitou o anel, mas disse que poderiam se casar após a graduação. O rapaz ficou chateado, mas concordou com sua amada. Mas os problemas mudaram tudo. Paulo foi para a capital para entrar na universidade sozinho e, depois de um tempo, veio até Lorena para explicar que na universidade conheceu seu verdadeiro amor e em breve se casaria com outra garota. Mas ele disse que ainda a amava como amiga e que ela podia contar com ele, que ele viria de qualquer lugar do mundo para ajudá-la. Assim, Lorena ficou sozinha, sem apoio e sem dinheiro, com uma mãe doente e um pai que quase abandonou sua família. Glória ajudou a conseguir um emprego como faxineira. E agora a garota tinha que suportar a zombaria de sua arrogante colega suspirando. Lorena se dirigiu ao pequeno palco durante as cerimônias de casamento. A orquestra estava sentada nele. Consistia de músicos freelancers do brilhante Vicente, um virtuose do violino com ambições de Paganini.
Mas as habilidades do triste clarinetista do centro de entretenimento da vila, Pierre, e da esguia meio-viola, Sofia, enquanto músicos da orquestra, eram modestas. Mas eles tocavam em todos os casamentos. Se alguém quisesse economizar dinheiro e não estivesse disposto a pagar por músicos talentosos, Maria levantava uma sobrancelha e dizia em um sussurro ameaçador: "Você quer ouvir um silêncio mortal na cerimônia de casamento e ver casais jovens envergonhados ou seus pais pagarem imediatamente pelos serviços da orquestra?" Lorena não gostava de cerimônias de casamento. Elas lhe lembravam de seu casamento fracassado, mas era divertido assistir aos recém-casados. Era uma verdadeira escola da vida. Por exemplo, esta manhã havia tutores modestos com amigos barulhentos. Maria desprezava esses casamentos. Ela achava que não tinham futuro, mas Lorena sentia que o rapaz e a moça se amavam e acreditava que tudo ficaria bem depois que os estudantes e os idosos Dom Juans aparecessem no cartório segurando a mão de uma jovem coberta de diamantes e ouro. Obviamente, o futuro marido dela pagará por isso. Em tais casos, a chefe Maria esperava uma boa gorjeta e estava pronta para fazer qualquer coisa, até mesmo pesquisas, mas parecia a Lorena que não havia amor em tal relacionamento. Um homem velho está tentando provar a todos que ainda é jovem e pode formar uma família. E a jovem aceita pacientemente seus presentes, esperando que o marido morra logo. A propósito, os amantes da noiva são geralmente convidados para esses casamentos. Lorena aprendeu a reconhecê-los pelos olhares cínicos após tais casamentos. Lorena queria tomar um banho o mais rápido possível, como se estivesse coberta de sujeira. Uma faxineira veio ao lugar do violinista no pequeno palco para remover as lantejoulas que o incomodavam. Que tipo de lantejoulas poderiam distrair um músico de uma marcha de Mendelssohn após cada casal de recém-casados? Lorena teve que limpar rapidamente todo o lixo no salão para que o próximo convidado entrasse em um salão limpo. Ah, então essas pequenas lantejoulas debaixo da cortina impediam o violinista de tocar. Sim, esse violinista é realmente exigente. Depois de limpar tudo, Lorena foi para seu quarto neste dia quente de verão. Os casais jovens estavam entrando no cartório sem parar. Lorena estava incansavelmente esfregando o chão. A orquestra estava tentando tocar cada vez mais rápido. E mesmo Maria e suas assistentes pareciam cansadas ao anoitecer, depois de verem o último casal rumo a uma vida matrimonial feliz. Todo o pessoal do cartório rapidamente se aquietou e ficou em silêncio por um tempo, recobrando o ânimo. "Não aguento mais um dia como esse", resmungou Vicente, esfregando os dedos vermelhos de sua mão esquerda. "De onde vieram todos esses recém-casados?", disse Pierre com a voz rouca. Ele tinha passado o dia inteiro tocando clarinete e mal conseguia falar agora. Sofia nada disse. Ela cobriu a cabeça com as mãos e ficou imóvel como se estivesse em coma. "Onde está nossa faxineira?", disse Maria cansada. Sua voz estava fraca e sua aparência indicava que não tinha mais energia nem para arrumar o cabelo. Sofia e Maria se olharam e não queriam se levantar e ir a algum lugar para chamar a faxineira. Mas suas preces foram ouvidas, e Lorena mesma entrou no salão, trazendo um balde e um esfregão. Mas ela o fez muito lentamente, lutando para trabalhar. Ela se sentia como se estivesse escalando uma montanha alta. "Você pode trabalhar ainda mais devagar?", a chefe repreendeu Lorena, levantando-se de sua cadeira. O restante da equipe do cartório se levantou de suas cadeiras logo depois que Maria foi embora. Todos, exceto a faxineira, finalmente puderam ir para casa e relaxar. Lorena teve que fazer uma limpeza completa. Limpar as capas brancas das cadeiras e polir as mesas. Já estava escurecendo lá fora quando Lorena estava prestes a tirar o lixo que havia se acumulado durante o dia. Ela não teve tempo para isso durante o dia. Finalmente, ela quase terminou a limpeza. Ela só precisava esvaziar alguns cestos de lixo perto das escadas, e então poderia ir para casa.
Mas o cesto de lixo escapou de suas mãos e o conteúdo caiu no parque polido. A moça amaldiçoou em voz alta e começou a recolher tudo dentro do saco de lixo com as mãos. De repente, Lorena encontrou algo sólido e redondo no lixo. Era uma aliança de casamento. Uma aliança de casamento muito bonita e cara. 2 fios de ouro emolduravam a aliança e vários pequenos rubis vermelhos brilhavam entre eles. Mesmo agora, na meia escuridão, onde um único candelabro iluminava o salão, as gemas capturavam os raios de luz e os refratavam em uma cor escarlate profunda. Quem poderia jogar fora esse tesouro logo após a cerimônia de casamento? Sua imaginação vívida imediatamente retratou a imagem de uma noiva abandonada cujo noivo a enganou e decidiu se casar com outra pessoa. Ela se esgueirou até o cartório tentando reconquistar seu amado, mas percebendo que não podia mudar nada, ela jogou a aliança de casamento no lixo e depois decidiu cometer suicídio pulando na água de uma ponte alta. No entanto, isso não poderia ser verdade porque não há pontes altas na cidade deles e a moça provavelmente jogaria a aliança no noivo traidor, não no lixo. Além disso, Lorena definitivamente teria descoberto tal escândalo no cartório, então era algo diferente. No dia seguinte, a faxineira foi direto ao escritório de sua tia. Glória ouviu e olhou para a aliança, mas não mostrou interesse. Guarde-a no armário por algumas semanas, caso alguém venha ao cartório procurá-la, e Glória disse que, se ninguém aparecesse durante esse tempo, então faça o que quiser com ela. Felizmente, as casas de penhores agora estão abertas 24 horas por dia e você pode vendê-la e obter algum dinheiro. Afinal, tudo que vai parar no lixo é considerado um troféu das faxineiras. Não, Lorena era honesta, então ela não podia ficar com aquela aliança, mesmo que precisasse do dinheiro. Não houve muitas cerimônias de casamento hoje, e Lorena tinha bastante tempo livre. Ela tentou se lembrar de todos os casais do dia anterior, mas exceto pelo primeiro casal, nenhum outro veio à mente. Aparentemente, ela estava muito cansada e não conseguia se lembrar de nada, mas nem em 2 semanas nem em 1 mês ninguém veio ao cartório procurar pela aliança. O mistério atormentava Lorena e exigia encontrar uma resposta para a pergunta: por que alguém jogaria fora a aliança? Às vezes, a faxineira tirava a aliança do bolso e a olhava, esperando que ela ajudasse a resolver o mistério. Sabe, querida, disse sua mãe uma vez, olhando para a bela aliança, eu não acho que alguém comprou essa aliança na loja. Olhe, tem algum tipo de inscrição nela. Provavelmente foi feita sob medida por um joalheiro. Exatamente, exclamou a garota. O joalheiro deve ter os contatos do cliente, mas ao mesmo tempo, Joey foi substituído por dúvidas. Ou e se o joalheiro fizer várias gravações? Mas sua mãe tinha certeza de que era improvável que todos os clientes fossem ao cartório no mesmo dia e com as mesmas alianças. É necessário pegar a lista de recém-casados no cartório no dia em que Lorena encontrou a aliança e compará-la. O nome do cliente do joalheiro e descobrir quem se livrou dessa aliança. Sua mãe tinha o número de telefone de um estúdio de joalheria. Eles provavelmente sabem quem poderia ter feito tal inscrição na aliança. A posição de faxineira é na verdade ótima. Permite que você entre em qualquer sala sob o pretexto de tirar o lixo ou limpar o pó. Então, Lorena encontrou rapidamente os dados necessários sobre os recém-casados para aquele dia em seu mais novo dia de folga. A garota foi falar com o joalheiro, o lugar que há 20 anos era apenas uma oficina simples em uma sala pequena se transformará em um luxuoso estúdio de joias. Havia uma recepcionista no balcão no primeiro andar, uma garota elegante com cabelos loiros e maquiagem brilhante. Quando ela viu a garota completamente vestida, suspirou desapontada e fingiu um sorriso no rosto quando soube que a garota queria ver um joalheiro. Ela objetou, dizendo que ela cuidava de todos os pedidos pessoalmente e que o joalheiro só saía para atender aos clientes se houvesse algum problema com as joias. Quando Lorena tirou a aliança do bolso, a recepcionista se animou e pensou que Lorena era na verdade uma garota rica. Sua atitude mudou imediatamente, e sua voz se tornou educada. Claro,
A recepcionista chamou imediatamente Jaime, o joalheiro. Lorena ficou surpresa. A aliança foi feita neste estúdio de joias por este joalheiro. A recepcionista se sentiu ofendida. Ela tinha certeza de que só ela se comunicava com todos os clientes, mas o joalheiro explicou a ela que havia clientes VIP que trabalhavam diretamente com ele. Esta aliança havia sido encomendada pelo filho de um homem rico e poderoso. Foi projetada para uma jovem noiva que iria se casar com ele. Aliás, como essa aliança veio parar com você, Lorena? Perguntou Jaime, surpreso. Lorena decidiu esconder o fato de que encontrou a aliança em um lixo. Seria desagradável para o joalheiro ouvir que alguém jogou sua obra-prima no lixo. Então ela disse que encontrou a aliança na rua e gostaria de devolvê-la ao proprietário. Talvez o joalheiro pudesse ajudar a encontrar os contatos da garota que jogou a aliança fora no cartório. Mas o problema era que Jaime se comunicava diretamente com o cliente rico, e ele só convidou a garota uma vez para experimentar a aliança. Como a aliança foi feita a tempo e a garota experimentou a aliança e disse que o tamanho estava ok, ele não precisava do número de telefone do cliente. Felizmente, o joalheiro estava desenhando um esboço da aliança em papel e fez. Ele poderia encontrar o número da garota em um de seus cadernos. Jaime foi para a oficina procurar o número da garota e a recepcionista comentou que o mundo ainda tinha pessoas decentes porque a aliança era muito cara e ninguém culparia Lorena se ela guardasse ou a vendesse. Mas ainda assim, ela estava tentando encontrar a garota que havia perdido a joia meia hora depois. O joalheiro feliz saiu da oficina segurando um pedaço amassado de papel com um delicioso número de telefone escrito nele. Lorena pegou o pedaço de papel e foi para o cartório para encontrar a proprietária da aliança. Havia 2 noivas com aquele nome no cartório naquele dia. Lorena decidiu falar com ambas as garotas, mas como convidá-las para a reunião? Ela precisava agir com inteligência. Caso contrário, o mistério permaneceria. Lorena ligou para ambos os números e se apresentou como uma jornalista que estava escrevendo um artigo sobre os detalhes das cerimônias de casamento nos cartórios. Ela pediu uma entrevista rápida em um horário e local conveniente para as garotas. O outono estava muito bonito naquele ano. Os dias ainda eram ensolarados, mas tudo ao redor já estava coberto de folhagem vibrante. Lorena se 80 no café, aquecendo as mãos, segurando um copo de papel quente com café e pensando como seriam esses 2 encontros incomuns com as garotas. A resposta para o mistério estava muito próxima. A primeira noiva já estava batendo saltos na calçada, evitando as folhas caídas molhadas e o cheiro de seu perfume caro voava na frente dela. A primeira Alice entrou num café e elegantemente se sentou na cadeira, chamou o garçom, e imediatamente trouxeram-lhe uma xícara de café quente e um croissant de chocolate. Lorena ficou fascinada por essas senhoras elegantes acostumadas ao luxo após alguns minutos de conversa. Laura sabia com certeza que essa jovem nunca jogaria fora uma aliança cara. Ela preferiria vendê-la. Então Lorena simplesmente fez algumas perguntas e fingiu anotar respostas detalhadas. Esse foi o fim do encontro delas. A segunda Alice era muito diferente da primeira noiva. Ela era uma morena com cabelo curto e olhar atento e decidido. Ela caminhou rapidamente até a mesa, olhou para Lorena e disse que ela não parecia uma jornalista. Então ela exigiu explicar o motivo de seu encontro. Lorena silenciosamente tirou a aliança do bolso e colocou-a na mesa. Quando Alice viu a joia, ela relaxou. Sentou-se à mesa e pegou a aliança em suas mãos. O que você quer saber? Alice perguntou imediatamente. Isso é uma aliança muito cara. Por que você a jogou no lixo? Laura perguntou por algum motivo. Alice olhou confiantemente para a garota de roupas baratas que esperava respostas e decidiu ser honesta com ela, suspirando. Ela contou que perdeu seus pais quando era criança. Foi criada pelos parentes, seu tio e tia. Mas ela sempre quis ser adotada por alguém. E em vez de uma mansão rica,
ela preferiria uma casa pequena e aconchegante. Seu tio era muito avarento, e sua tia também gostava de uma vida confortável e rica. Mas a garota não gostava do fato de que eles amavam o dinheiro mais do que as pessoas e estavam dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. A casa tinha uma biblioteca enorme, embora seu tio Anand não lesse livros. Então Alicia tinha a oportunidade de ler livros, incluindo obras de arte verdadeiras. Ninguém apoiava seu hobby, mas também não a proibiam de ler. Quanto mais a garota crescia, mais distância e lazer seus parentes tomavam um do outro para se livrar do desconforto e da tensão no relacionamento. Sua tia decidiu que Alicia deveria se casar o mais rápido possível. Além disso, havia uma família morando no apartamento de seus pais. Pagavam um bom dinheiro pelo aluguel. Se a sobrinha decidisse morar no apartamento de seus pais, então o fluxo de dinheiro do aluguel pararia. A garota não se importava em finalmente sair dessa casa deprimente. Ela não queria brigar com seu tio por causa de seu apartamento, mas era difícil mentir com eles na mesma casa. Ela não foi autorizada a entrar na universidade, então o casamento parecia para Alicia uma saída dessa situação. Sua tia encontrou um noivo decente para Alicia e começou a preparar o casamento. O futuro marido de Alicia prometeu pagar por tudo. Foi quando o cara revelou o quanto era avarento, pois ele anotava cada gasto em um caderno a princípio. Alicia gostou que Maximiliano estivesse contando a ela sobre todos os gastos. Ela pensou que ele confiava nela. Afinal, ela era sua futura esposa, mas na verdade ele estava apenas mostrando o quanto ela custava. Ele estava mostrando que a estava comprando e essa aliança a decepcionou completamente. Essa aliança custa tanto quanto uma pequena fábrica e, em vez de comprar uma fábrica, estou te dando essa aliança, Maximiliano disse a ela. Veja o risco que estou correndo. E se você não se mostrar tão útil quanto a fábrica? Maximiliano terminou seu discurso. Então Alicia e Maximiliano falavam idiomas diferentes. Maximiliano falava a linguagem dos números e do dinheiro, enquanto Alicia falava a linguagem dos sentimentos. Eles não queriam ouvir as opiniões um do outro, então ela decidiu secretamente começar uma guerra com ele. O primeiro passo foi se livrar da pequena fábrica na forma dessa aliança. Tal protesto era um passo necessário porque ela havia sido vendida como uma escrava sem escolha. O segundo passo foi gastar muito dinheiro em livros. Foi o que ela estava fazendo agora. Mas por que você decidiu se separar dessa obra-prima? Lorena perguntou. Alicia respondeu que na verdade gostava da aliança em si. Sob outras circunstâncias, ela nunca teria feito isso. Mas agora precisava agir com determinação. E quanto ao Maximiliano? Lorena perguntou cada vez mais francamente. Ele se revelou um mau marido? A dona da aliança lutou por um momento. Talvez fosse bom que ela tivesse conhecido uma garota em seu caminho desafiador que conseguia enxergar mais profundamente e fazer perguntas inesperadas. Alicia sempre tivera medo de fazer a si mesma. Sabe, ela finalmente respondeu, quando me casei, pensei que me apaixonaria por esse homem com o tempo. Ele é bonito, forte e ótimo na cama. Eu não procuraria outro homem, mas sua ganância e desprezo pela pobreza anulam todos os seus méritos pouco antes do casamento. Um de seus amigos me disse que Maximiliano estava procurando deliberadamente uma garota simples e tímida sem diploma universitário, para que ela sempre ficasse em casa, não tivesse amigos, não encontrasse emprego e fosse completamente dependente do marido e o obedecesse enquanto ele a traía com outras mulheres. Eles insinuaram que ele já tinha uma amante. Assim, suas qualidades positivas são destruídas pelas negativas. Quando ele descobriu que eu tinha perdido a aliança, ficou louco. Ele gritou como um louco, dizendo que eu havia levado à falência. Eu queria deixá-lo depois disso, mas não pude. Eu não tinha dinheiro. E minha tia e meu tio não me deixariam voltar para casa.
Lorena sentiu simpatia e confiança por Alicia e confessou que sua vida também estava cheia de problemas. Cada cerimônia de casamento no trabalho era muito dolorosa para ela. Ela via casais felizes enquanto ela mesma estava sozinha. Ela disse que os funcionários do cartório constantemente a reprovavam e marcavam, e que seu pai traía sua mãe doente. Assim, as garotas se tornaram amigas. Desde aquele dia, começaram a se encontrar mais vezes e passar tempo juntas. Lorena às vezes ia à luxuosa casa de Alicia, mas nunca conheceu Maximiliano. Ele trabalhava muito, viajava em viagens de negócios e realmente não estava em casa. Lorena ficou feliz pela oportunidade de discutir livros com sua nova amiga. Enquanto Maximiliano estava fora em viagens de negócios, elas iam juntas a livrarias e brechós, encomendando toneladas de livros. Logo, Alicia fez uma pequena biblioteca em um dos quartos da casa, secretamente de Maximiliano. Ele não tinha tempo para inspecionar sua mansão. Ele chegava em casa, dormia e ia em outra viagem de negócios. Então ele não encontrou a biblioteca imediatamente naquele dia. As amigas estavam no teatro. Depois foram a um café e discutiram a peça. E quando se despediram, já era noite. Mas quando Lorena chegou em casa, o telefone tocou. Era Alicia. Ela chorava e implorava por ajuda. Não tinha para onde ir, e não podia ficar com esse homem horrível. Meia hora depois, Alicia já estava sentada na pequena cozinha de Lorena, chorando. A mãe de Lorena, Tiffany, fez chá de ervas para acalmar a garota. Gradualmente, Alicia contou o que tinha acontecido em casa. Maximiliano chegou de sua viagem de negócios mais cedo do que planejado. E naquela mesma noite, o entregador entregou um pacote de livros. Sua esposa estava no teatro, então Maximiliano recebeu o pacote e o abriu imediatamente. Ele esperava que fosse alguma roupa íntima ou joia. Ele pensou que Alicia queria agradá-lo à noite, mas eram apenas livros estúpidos. Havia uma fatura na caixa, e o marido irritado ficou chocado com o preço. Ele realmente ficou furioso. Uma garrafa de conhaque caro o acompanhou em um tour por sua própria casa. Ele descobriu rapidamente uma pequena biblioteca lá. Maximiliano esperava que sua esposa indesejada explicasse a ela em que ela poderia gastar o dinheiro dele. Foi um escândalo enorme. No entanto, apenas o bêbado Maximiliano gritava. Alicia apenas ficou parada e ouviu. Ela aprendeu muitas coisas desagradáveis e nojentas sobre si mesma. Não era a primeira vez que ouvia nada disso, mas quando ele começou a jogar livros no chão, despejou conhaque neles e ameaçou queimá-los junto com sua esposa infiel, ela saiu correndo de casa e nunca mais quis voltar lá novamente. A luz do sol da manhã iluminava os rostos cansados das jovens mulheres adormecidas. O sol quase secou os vestígios de lágrimas, mas de repente houve uma forte batida na porta. Ambas as garotas pularam de suas camas com medo. Os passos da mãe soavam no corredor. Ela se aproximou da porta, mas não a abriu. O marido de Tiffany não estava em casa, então a mulher não tinha pressa em enfrentar o perigo. Quem está aí? Tiffany perguntou nervosamente. Alicia reconheceu imediatamente a voz de Maximiliano. Ele exigia sua esposa de volta. Alicia ficou assustada e se cobriu com um cobertor. Lorena também tremia de medo, mas se recompôs e começou a bloquear a porta com os móveis que podia mover. Enquanto isso, Tiffany protegia corajosamente a si mesma e as garotas. Ela imediatamente disse ao homem que não havia estranhos ali e que não ia abrir a porta para criminosos furiosos. Mas dessa vez não foi Maximiliano quem respondeu. Era o policial. Ele explicou que havia um rastreador instalado no telefone da esposa da vítima, que rastreava os movimentos com uma precisão de até 1 metro. Então, se Alicia não estivesse no apartamento, significava que Tiffany estava escondendo a fugitiva.
De qualquer forma, era melhor abrir a porta e conversar calmamente com o Sr. Smith. Senhor quem? Lorena ouviu excitação e preocupação na voz de sua mãe. Senhor quem? A voz de seu pai soou da escada. Ele estava voltando para a casa do trabalho, ouvindo a voz do marido. Tiffany abriu a porta. O pequeno corredor imediatamente ficou lotado. Havia muitas pessoas lá. Maximiliano era um cara grande e forte, e tanto o policial quanto o pai de Lorena pareciam meninos fracos ao lado dele. Maximiliano queria ir direto para o quarto para se vingar de sua esposa fugitiva. Mas o policial e Tim o obrigaram a sentar-se à mesa da cozinha. Ele lhes disse que veio buscar sua esposa, que essas pessoas estavam escondendo dele neste apartamento. E se não a devolvessem, ele iria processar todos por esse comportamento. Afinal, ele era Smith, esse é um sobrenome que ninguém ignora nesta cidade. E o pai de Maximiliano pode garantir problemas para todos se não entregarem Alice a ele agora mesmo. Nesse momento, Lorena entrou na cozinha. Ela não podia mais ouvir as acusações contra sua amiga. Por que você não nos conta por que sua jovem esposa fugiu de você? Vou dizer porque você ameaçou queimá-la junto com os livros. Então não está claro quem é a vítima e quem é o culpado. O policial olhou para Maximiliano com um olhar muito desagradável e ele estremeceu naquele momento. Outro convidado apareceu no limite do pequeno apartamento. Um homem de cabelos grisalhos nobres usando um sobretudo caro observava o que estava acontecendo lá dentro. Ele apertou a mão do policial como se fossem velhos amigos e disse que era uma questão de família. E prometeu resolver isso ele mesmo. O policial se despediu e saiu, deixando uma Lorena confusa e seus pais sem apoio ou proteção. O convidado se sentou e perguntou o que estava acontecendo. Maximiliano começou a se queixar como uma criança, gaguejando, dizendo que havia sido enganado e ofendido diante de todos. Sua esposa se mostrou desonesta. Ela desperdiçou o dinheiro dele comprando várias coisas desnecessárias, o levando à falência. E ontem ele decidiu ter uma conversa franca com ela, mas ela fugiu, levando consigo algumas coisas caras que ele havia comprado para ela. O homem idoso levantou uma sobrancelha. Maximiliano se sentiu envergonhado e não terminou a frase. Quem é você para mascarar o estranho diretamente? Ele viu que sua esposa estava à beira do desmaio, então decidiu interferir na conversa. O estranho se levantou e disse: Eu sou Miguel, o pai desse cara. Posso perguntar quem estamos visitando em vez do pai? A mãe de Lorena respondeu: Tiffany Donovan, venha, se apresentou de repente com seu sobrenome de solteira. E este é meu marido, Tim, e minha filha Lorena. Ela não pôde dizer mais nada e sentou-se silenciosamente em sua cadeira. E Miguel permaneceu de pé, desviando o olhar de Tiffany para Lorena e vice-versa. Seu filho o tirou desse estado de confusão exigindo que Alice voltasse para ele. Seu pai o olhou severamente e mandou-o sair dali. Miguel pediu desculpas aos donos do apartamento pelo comportamento de Maximiliano e sugeriu que se encontrassem mais tarde para conversar quando Smith saísse. Alicia saiu do seu esconderijo. Ela não podia acreditar em sua felicidade. Lorena ofereceu-se para fazer o almoço, mas seus pais não a ouviram. Eles se olharam significativamente. Por que você não nos diz o que há de errado? Lorena não aguentou mais. O problema é que não foi apenas o pai desse cara rude. Foi também o seu pai. Tim respondeu, batendo a porta. Ele saiu do apartamento, levando cigarros. A mãe correu atrás dele e Lorena ficou em choque no meio da sala. Então, quando todos se acalmaram, Tiffany explicou que quando era jovem, namorou Miguel, que era um cara pobre mas muito inteligente. Eles se amavam. Ele sempre falava sobre seus planos para o futuro. Miguel sonhava em conseguir uma bolsa e entrar em uma universidade prestigiada.
Mas seus planos não tiveram tempo de se concretizar, pois pessoas ricas com uma reputação duvidosa cruzaram seu caminho. Convenceram o jovem de que era hora de ganhar dinheiro rapidamente e se tornar um homem independente. Mas para isso, ele precisava ir para a capital antes de partir. O rapaz queria se casar com Tiffany para saber que sua família o esperaria em sua cidade natal. Eles até se inscreveram juntos no registro civil, mas nunca se casaram por causa dos parentes de Tiffany, que acreditavam que Miguel estava envolvido em atividades ilegais. Assim, ele não era adequado para uma garota de uma família de professores, mas eles não podiam dizer isso diretamente a Tiffany. Então, seus parentes tentaram arruinar sua reputação aos olhos de Tiffany. Eles até encontraram uma foto em que Miguel estava cercado por pessoas muito suspeitas. Seus esforços não foram em vão. Tiffany ficou magoada com a foto. Ela escreveu uma carta a ele e disse que se recusava a se tornar a esposa de um criminoso. Quando Tiffany descobriu que estava grávida, se arrependeu de enviar aquela carta. Ela esperava poder conversar com ele quando ele voltasse da capital. Mas Miguel nunca retornou a essa cidade. A garota precisava urgentemente decidir o que fazer sobre a gravidez. Foi quando Tim apareceu em sua vida. Ele sabia que Tiffany estava esperando um filho de outra pessoa. Mas ele aceitou a responsabilidade. Lorena não conseguia acreditar na história com o pai milionário. Mas logo Miguel os convidou para uma reunião onde confirmou tudo o que sua mãe havia dito. Alice e Maximiliano também estavam lá. Miguel explicou a seu filho que os livros que sua esposa tão cuidadosamente colecionava são valiosos. E na era da tecnologia da informação, eles se tornam um investimento muito bom para o futuro. Maximiliano percebeu seu erro em seu comportamento e agora ajudava sua esposa com os livros, aprendendo a entendê-los e até planejando abrir uma pequena livraria para Alice. Miguel imediatamente começou a tratar Lorena como uma filha e lhe forneceu uma boa quantia em dinheiro, que ela queria gastar no tratamento de sua mãe. Mas Tim interveio. Como se viu, todo esse tempo ele não estava indo para sua amante, mas estava trabalhando dia e noite e finalmente economizou a quantia necessária para o tratamento de Tiffany. Todos concordaram com sua decisão, mas ainda ajudaram a pagar as contas. Assim, Tiffany começou a se recuperar lentamente. Lorena e Alice ainda eram amigas, mas não tinham muito tempo para sair. Alice estava preparando a loja para a abertura, e Lorena finalmente entrou na faculdade de Direito no dia da abertura da livraria. A loja parecia impecável, designers experientes haviam trabalhado por semanas para fazê-la parecer um antigo castelo, e a fachada não parecia pior do que um museu de manhã. Os conhecedores de livros aguardavam pacientemente na entrada. Todos queriam ver os tesouros literários da família Smith. Descobriu-se que havia muitos amantes de livros na cidade. A fita vermelha guardava pacientemente as tesouras do jovem proprietário da loja. Mas, por algum motivo, Alice hesitou após esperar pelo silêncio. Alice tirou um pequeno anel de ouro com 2 fios entrelaçados e pequenas rubis. Maximiliano congelou. Alice estendeu o anel para ele e disse: Maximiliano, eu concordo em ser sua esposa. Todos os convidados se olharam confusos. Eles já estavam casados e apenas algumas pessoas perceberam que este era um voto de fidelidade de Alice para com seu marido. O segredo estava encerrado para sempre e uma vida longa e feliz estava à frente. Maximiliano sorriu, pegou o anel e o colocou no dedo de sua esposa, aceitando seu voto. Então ele a levantou com seus braços fortes e começou a girá-la ao redor, declarando seu amor sincero, mas de repente parou. Lágrimas brilhavam em seus olhos e seus lábios se curvaram em um sorriso feliz. Maximiliano colocou cuidadosamente sua esposa no chão como o maior tesouro de sua vida. Lorena percebeu que sua melhor amiga finalmente havia contado ao marido que estava esperando um bebê. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal.
Para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.